Esse garotão aqui tem uma linda companheira e junto eles comandam uma casa assombrada. Basicamente, ele controla alguns espíritos para fazer uma boa fortuna na internet, fazendo algumas transmissões ao vivo e também, rapaziada, libera a casa para as pessoas explorarem. E é claro que se vocês gostarem, comentem o que acharam dessa história bem diferente. Se inscreve pra gente bater a meta de 100 mil inscritos. Opa, e não esquece de meter aquela bala no like, que é bem importante. Lembrando que o servidor do Discord tá aqui na descrição, eu conto com vocês lá. Agora aproveitem o vídeo. O protagonista passou a noite inteira em claro e chegou à casa das aventuras assim que amanheceu. Mas havia algo de peculiar no ar e o telefone dele tocou de uma forma muito esquisita e logo o garoto resolveu conferir o que é que estava rolando. Uma mensagem intrigante acabou aparecendo. Na casa das aventuras, eles não eram casados em vidas, mas na morte foram enterrados juntos. A missão era coletar os gritos dos visitantes e em troca ganhar alguns prêmios. A quantidade de gritos variava conforme o nível e o protagonista mal podia esperar para ver os visitantes daquele dia. Uma garota chamada Xiao Han apareceu correndo em direção ao chefe. Ela era parte da equipe Universal, responsável pela Casa das Aventuras. O garoto, curioso, perguntou por que ela estava tão apressada. Xiao respondeu que os visitantes estavam chegando e a Casa das Aventuras, na verdade, estava atraindo muita atenção. E até havia uma fila enorme na entrada do parque com pessoas ansiosas para comprar os seus próprios ingressos. Os visitantes estavam super animados para descobrir se a casa realmente era mal assombrada ou não. Um deles comentou que não conseguiu acompanhar a transmissão ao vivo, a famosa live, mas viu a gravação e ainda assim ficou completamente horrorizado. O protagonista percebeu que muitas das pessoas vieram depois de ver a missão de pesadelo da noite anterior. O impacto dessa live foi impressionante e o seu telefone estava lotado de mensagens de quem queria visitar o lugar, depois do que viu, Ele começou a revisar as informações na Casa das Aventuras de Yuan no celular. Havia muitos comentários sobre as experiências assustadoras que ocorreram por esse lugar. Ele contou a Xiao que a cena do casamento sombrio tinha sido atualizada no dia anterior e que ele mesmo faria maquiagem hoje. Surpresa, Xiao perguntou como que ele sabia maquiar e os dois seguiram para o camarim mesmo assim. O garoto percebeu que com o que tinha à sua disposição ele só conseguiria fazer uma maquiagenzinha simples ali. Curiosa, Xiao questionou se ele realmente sabia o que estava fazendo e ainda brincou pedindo para não ficar feia. O protagonista riu garantindo que ela não tinha com que se preocupar e pediu que ela abrisse os seus olhos e se olhasse no espelho, perguntando se agora ela estava satisfeita. Ela se levantou e ficou impressionada com o reflexo e se questionou se realmente ela estava tão bonita e até ficou em silêncio por um momento. Xiao comentou que ela nunca havia se sentido tão linda assim, mas parecia agora uma pessoa morta. O nosso herói pediu que ela não ficasse se olhando, pois agora era hora de abrir as portas e não ficar ali na frente do espelho moscando. Ele pediu que a garota corresse até o segundo andar da cena do casamento sombrio e não se esquecesse de uma forma muito importante dos fones de ouvido Bluetooth para receber as instruções dele. Enquanto isso, o garoto se perguntava por que é que a casa ainda não estava aberta. E ele então chamou os visitantes que aguardavam ansiosamente, convidando todos para uma aventura aterrorizante pela Casa das Aventuras, onde o terror não tinha limites. Ele era o mesmo que havia postado um pequeno vídeo na noite anterior. No meio da multidão, várias pessoas gritaram, dizendo que alguém comentou que era assustador, mas muito divertido ao mesmo tempo. Dizendo também que morreria de rir se fizesse isso, alguém acabou gritando no meio da multidão. Os visitantes estavam prontos para comprar os ingressos, empolgados com o que estava por vir ali diante de seus olhos. O protagonista, Shang-Chi, percebeu a animação no ar e disse que não haveria problemas nenhum para entrar, já que as filas estavam completamente sob controle. E ele decidiu que poderiam entrar primeiro, saudou os visitantes e notou que a maioria deles eram universitários. Eles se apresentaram e eram estudantes de medicina e também estavam aproveitando as suas férias. Um deles se chamava de Ezen e ele trouxe sua irmã mais velha, Gal. Um dos visitantes mencionou que havia postado um vídeo na noite anterior e ele acabou viralizando. Gal expressou sua curiosidade sobre o lugar e o prota assegurou que eles teriam a chance de explorar tudo muito em breve. Os ingressos, que normalmente custavam cerca de $2, estavam em promoção por tempo limitado, saindo apenas a 10 centavos. Ele também comentou que podiam deixar as suas bolsas no balcão antes de entrar. O dono da Casa das Aventuras parecia estar bem mais confiante do que nervoso, mesmo com toda aquela expectativa no ar. Antes do início do jogo, nosso herói foi questionado sobre o cenário e se havia algum risco envolvido ali ou coisa do tipo. Ele começou a contar uma história antiga
que circulava em Huiyuan há muito tempo. Era sobre um príncipe chamado Payan, que sonhava em se casar com a filha da família local. Porém, o príncipe faleceu jovem e no submundo consultou um adivinho para encontrar uma noiva, com base na sua data de nascimento. Para forçá-la a aceitar o casamento, Payan teve que matar o amante dela. E pasme, intimidou a família da garota também. Sem alternativas, ela acabou concordando em se casar com o espírito do príncipe. A jovem foi enterrada viva em um caixão selado com uma vela cheia de ketchup e um caixão invernizado. A partir daí, eventos esquisitos começaram a ocorrer na residência, conhecido como Galinhas de Cobre. Homens de papel começaram a sangrar e abrir os olhos. Bom, era bizarro. Tudo de ruim e esquisito acontecia nesse lugar. Todas as noites, à meia-noite, uma voz feminina bem misteriosa ecoava pela casa. Esse era o cenário que aguardava os visitantes e tudo o que eles precisavam fazer era encontrar a saída dentro de 15 minutos no máximo. Se o medo fosse demais, poderiam gritar por ajuda do monitor que viria socorrê-los. Alguns dos visitantes, muito impacientes, decidiram entrar de uma forma bem rápida. O protagonista queria que todos aproveitassem a experiência e o irmão mais novo pediu à irmã que o esperasse, mencionando que aquilo parecia uma entrada para a Toca do Lobo. Ele sugeriu que fosse mais devagarinho, mas logo ouviram um som bem bizarro atrás deles. A irmã pediu ao irmão para se apressar, já que o tempo ali era bem curto e eles só tinham 15 minutos. Então perceberam que uma música estava tocando dentro da casa, o que fez o irmão achar que o proprietário era muito dedicado. No entanto, a irmã achou a música aterrorizante, mas tentou tranquilizá-lo dizendo que era apenas uma música sem importância. É tipo você tá numa sala de segurança e do nada começa um pam pam param pam pam. Não dá, né, rapaziada? Decidida, a garota declarou que ela tava indo na frente enquanto o irmão pedia que ela fosse mais cautelosa e tomasse mais cuidado. Quando eles chegaram à porta, ela se abriu com um rangido assustador. A sala tava escura, com apenas alguns raios de luz infiltrando ali. Uma melodia suave, mas também ameaçadora, tocava, deixando todo mundo num lugar bem tenso. O irmão e a irmã entraram tentando manter a calma e prontos para enfrentar o que quer que viesse. A parte mais interessante estava apenas começando e Ezen comentou que tinha a impressão de que aquela casa era única. Sua irmã, mais corajosa e destemida também, pediu que ele entrasse para procurar algumas pistas. No entanto, ele preferiu ficar parado, alertando ela para ter cuidado. Que cara chato, né, rapaziada? Comentem aí, vocês estão gostando dessa obra? A garota sorriu, brincando que ele já era adulto e ainda acreditava em fantasma, pois para ela, tudo aquilo não passava de um parque de diversões. Ezen explicou que só estava tentando observar uma possível rota de fuga e, enquanto isso, a sua maninha percebeu uma coisa incomum à frente. Era um pano branco pendurado a cerca de 1 metro de distância e móveis espalhados pelo chão, como se tivesse ocorrido uma luta ali ou coisa do tipo. A casa assombrada parecia montada para criar a ilusão de um negócio muito violento. Aquele quarto, segundo a história, era habitado por empregadas e espíritos implacáveis, que nem mesmo perdoariam os servos. A garota achou que aquilo era um completo desastre, que os espíritos deveriam estar planejando mandar todo mundo e os moradores da mansão para a vala. Ela comentou que a casa era muito bem elaborada e também sugeriu que poderia haver outras pistas que estavam escondidas ali diante de seus olhos. Ela sugeriu que Ezen levantasse o véu branco para ver o que tinha por baixo e ele hesitou, dizendo que preferia não mexer em nada. Irritada, a garota decidiu fazer isso por conta própria, dizendo que ela estava em busca de mais aventuras. Com um movimento rápido, ela levantou o véu e, para sua surpresa, havia um homem mascarado deitado ali, jazido, tá ligado? Assustada, ela se jogou ao chão e os seus olhos refletindo de puro pavor. Ezen começou a gritar feito uma garotinha, mas logo perceberam que aquilo não passava de uma bonequinha de papel. A irmã riu, comentando que nem era tão assustador assim quanto o necrotério da escola de medicina. Ezen tentou justificar seu medo, dizendo que a sua mãe sempre lhe contou que fantasmas tinham medo do canto dos galos, por isso ele estava tentando afastá-los. Sua irmã pediu que ele parasse com a conversa, lembrando que ele era estudante de medicina e devia pensar de uma forma mais científica e também ser mais adulto, né? Afinal, olha a responsa que o cara carrega. Ela então se arrependeu de ter trazido Ezen para essa casa assombrada e exclamou que eles precisavam encontrar a saída de uma forma muito rápida, pois o tempo estava cada vez mais se esgotando. Quando ela tentou abrir a porta, um rangido alto chamou sua atenção para o ambiente toda à sua volta. Um funeral estava rolando, rapaziada. Pessoas vestidas de branco estavam paradas ao redor, encostadas nas paredes como se fossem cadáveres. Ezen disse a sua irmã que as bonecas de papel pareciam estar observando eles até que pareciam se mover. A irmã pediu que eles não entrassem em pânico, mas logo ele chegou mais perto e afirmou que não havia nada parecido com uma saída naquela sala. Era um quarto fechado, sem
sem portas ou janelas aparentes, e a irmã com mais calma explicou que o dono da Casa das Aventuras era um mestre em manipulação psicológica e que ele provavelmente estava jogando com os pensamentos dele contra eles mesmos. Quanto mais acreditassem que era impossível encontrar a saída, mais difícil seria e realmente se tornaria impossível. Ela então chamou Wesley para ajudá-la a abrir um caixão que estava ao centro da sala, e o cara tremendo pediu a irmã para desistir da ideia, admitindo que estava com muito medo. Ele olhava fixamente para as bonecas de papel que pareciam sorrir para ele, e a sua irmã, percebendo que a situação estava ficando tensa, começou a examinar as bonecas mais de perto. Parecia que elas estavam realmente vivas, sorrindo de uma maneira sinistra. Gotas de suor começaram a escorrer pelo rosto de Ezen, enquanto ele olhava para as bonecas ao lado do caixão. O coitado não conseguia entender como aquilo era possível, mas a sua irmã achava que era tudo um truque psicológico. Ela lembrou a Ezen que, como estudante de medicina, eles não poderiam desistir, e acreditava que a saída estava dentro do caixão. Mas mesmo com muito medo, o cara seguiu a sua irmã, determinada a descobrir toda a verdade agora. A garota estava decidida a abrir o caixão. Ela olhou para o seu irmão e disse que se ele era um homem de verdade, devia parar de falar bobagem e ajudá-la. Junto, eles começaram a tentar levantar a tampa do caixão, e o garoto, meio nervoso, exclamou que as bonecas de papel estavam cada vez mais próximas deles. Mas a irmã insistiu para que ele não pensasse nisso não. Era tudo uma ilusão, um truque, e logo eles encontrariam a saída, e talvez até a vingança contra o dono da Casa das Aventuras, quando chegasse a hora certa. Na sala de observação, um rapaz estava sentado comendo potatoes fritas, refletindo sobre a situação em que se encontrava. Ele achava que, embora os planos parecessem ótimos, a realidade podia não ser tão perfeita assim. Xiao Wan comentou que era hora de abrir o caixão, e a garota concordou, e com grande pompa e todo o esforço do mundo, eles finalmente conseguiram. Assim que a tampa foi retirada, um som aterrorizante ecoou por todo aquele local. As bonequitas de papel se reuniram ao redor dos dois, que caíram do chão de medo. Os barulhos deixaram eles assustados, e debaixo da tampa do caixão, uma figura feminina apareceu e começou a flutuar ali. O garoto ficou paralisado de medo, e a garota flutuava cada vez mais alto, com um olhar ameaçador e aterrorizante. Seus olhos estavam cheios de sangue escarlate. A figura da princesa morta parecia cada vez mais assustadora. Ezen, sem saber o que fazer, começou a cantar de nervoso, tentando de alguma forma afastar a entidade. Mas no fim, a única coisa que ele conseguiu mesmo foi correr o mais rápido possível em direção à porta. Sua irmã gritava, implorando para ele não fugir, mas o cara correu ainda mais rápido, pedindo à princesa morta que o deixasse em paz de uma vez por todas. Xiao Wan, observando tudo, acabou caindo na gargalhada, achando a situação toda muito divertida. O garoto abandonou sua irmã e fugiu, o que, segundo Xiao Wan, era uma ótima estratégia para separá-los e capturá-los um de cada vez. O perigo iminente estava apenas começando, mas a garota mesmo assim decidiu que ela precisava encontrar o seu maninho. O ambiente ao redor parecia cada vez mais ameaçador e assustador, e com o mal se aproximando e o suor escorrendo pelo seu rosto. Ela começou a correr chamando por Ezen, procurando por ele em tudo que é canto, e ao abrir a porta de um dos quartos, continuou batendo de medo. Estava mais preocupada com seu irmão do que com qualquer outra coisa. Quando finalmente entrou, percebeu que havia um funeral acontecendo. Velas estavam acesas sobre uma mesa e tudo ao redor parecia sombrio e bem medonho. À sua frente havia uma câmara nupcial. Tentando se acalmar, ela repetiu para si mesma que aquilo era uma conspiração, um truque, que fantasmas não existiam, e ela não ia deixar se abalar não. Fechando os olhos por um momento, a garota começou a suar, mas o protagonista, observando lá, através do monitor, percebeu que havia feito a garota chorar, e isso não era bem o que ele queria não. A casa assombrada tinha apenas alguns quartos, e a irmã não conseguia entender porque o seu irmão não a ouvia quando ela chamava. Com o coração acelerado e apertado, ela começou a tatear o ambiente, até que assim ela conseguiu ouvir alguns passos, e parecia que alguém estava cada vez mais próximo. Quando entrou na sala, ela perguntou quem é que estava ali, mas tudo o que a assustou foi seu próprio reflexo. O espelho à sua frente refletia uma imagem que a fez parar. Quando olhou para si mesma novamente, algo estava diferente. Lágrimas escorriam dos seus olhos e ela não conseguia entender o porquê. Mais estranho ainda, ela percebeu que não conseguia ver a sua própria imagem no espelho. Em vez disso, outra garota apareceu, olhando para ela de canto de olho. Sendo uma estudante do último ano de ciências forenses, Gao Ren já havia descartado muitos cadáveres, mas o rosto que ela havia visto naquele espelho lhe parecia bem familiar. Era um rosto que só alguém envolto na morte seria capaz de carregar, e poderia mesmo ter existido um cadáver real naquela casa de aventuras. A garota caiu no chão de novo, apoiando as mãos ao chão, mas não perdeu a esperança no seu coração. Ela começou a chamar pelo seu irmão, pois quando alguém está em um estado de tensão extremo, os sentidos físicos podem enganar, e ela acreditava realmente nisso. Gao se viu nessa situação, mas de repente a tensão e o medo desapareceram por um instante, e só
uma coisa passava por sua cabeça: que tudo no final acabaria bem. Mas o medo logo retornou, percorrendo seu corpo como se fosse um raio, e ela começou a gritar chamando pelo seu irmão de novo. Agora o pânico tomava conta dela. Os gritos de Gal ecoaram pelos Low Street, assustando até os visitantes que já estavam sentados ao chão também muito apavorados. Eles gritavam, tentando não se aproximar dela enquanto o suor escorria pelo rosto da garota, e Xiaowan, percebendo o que acontecia, tentou se comunicar, aparentemente para informar uma coisa importante. O menino pediu para a garota se acalmar e então deu a ordem para que todos fossem retirados do local. Xiaowan se aproximou da garota e perguntou se ela estava bem, explicando que a visita havia chegado ao fim e que eles precisavam cair fora agora. Foi então que os visitantes perceberam que a bela jovem que havia entrado primeiro estava saindo de lá chorando, completamente apavorada, coitada. Isso também assustou o prota, que perguntou a Xiaowan se havia um garoto com ela. A garota respondeu que sim, que esse rapaz tinha visto o fantasma no espelho e ficou tão assustado que desmaiou e precisaram retirá-lo primeiro. O garoto, que parecia saudável, havia desmaiado de novo e todos começaram a comentar sobre esse ocorrido. Se ele descobrisse o que tinha acontecido, provavelmente ficaria ainda mais assustado. Enquanto isso, o cara deitado em um banco murmurava sobre ser um grande galo. Lá ele. As pessoas começaram a falar que a casa de aventuras realmente conseguia assustar as pessoas e que alguém havia desmaiado, a ponto de ser necessário chamar, rapaziada, uma ambulância. O bagulho não era de brincadeira não. A situação ficou ainda mais séria quando uma garota acabou entrando em pânico sem conseguir respirar e precisaram até realizar uma ressuscitação cardiopulmonar nela. Alguns visitantes não entendiam direito o que estava rolando e um deles perguntou por que ouviu dizer que um turista havia desmaiado. O gerente do parque de diversões foi questionado sobre o quão assustador o projeto poderia ser para causar esse impacto nas pessoas. E ele se perguntou se tinha acontecido algum incidente e pediu para que ninguém se preocupasse. O cara perguntou ao gerente o que ele estava fazendo lá, já que ele sabia que a casa não era tão assustadora assim. Mas o garoto que desmaiou estava tentando recuperar a consciência, sabe, tentando voltar, lamentando ter visto algo estranho no espelho. O gerente perguntou se ele estava bem e o prota quis saber o que exatamente o garoto viu no espelho para ficar naquele estado deplorável. O garoto exclamou quase sem fôlego que havia visto um fantasma no espelho na casa de aventuras. Ele ficou tão apavorado que ele correu para o quarto mais próximo, onde havia um espelho de bronze pendurado na parede. E foi ali que alguém o chamou, e o prota riu, sugerindo que talvez fosse apenas um caso de insolação. O gerente perguntou por que ele não se lembrava de nada sobre um espelho em sua casa de aventuras, mas o prota riu de novo, dizendo que provavelmente era só um espelho normal. Afinal, fantasmas não existem, né? Mas refletindo sobre as palavras do garoto, ele começou a questionar se algo de errado estava rolando com a aventura do dia anterior. Tudo ao redor parecia tomado por uma luz vermelha e os espelhos estavam manchados com algo parecido com vinho ou até mesmo ketchup. A história do espelho de bronze ficou gravada na mente do prota e algo incomum. Ele começou a se perguntar o que realmente aquele estudante de medicina havia visto no espelho. O espelho parecia ter sido o ponto inicial de tudo e o protagonista se aproximou dele, olhando com toda cautela. Havia realmente algo estranho no reflexo, uma máscara cobrindo o rosto da criança. Quando o prota retirou a máscara, algo chamou sua atenção. Ele começou a se perguntar o que exatamente era aquilo. Pô, eu tô arrepiando, cara, só de ler esse roteiro. Rapaziada, se eu trocar o gênero dos personagens sem querer, é porque quando eu tô lendo um roteiro eu acabo confundindo e faz uma bagunça toda. Mas vocês estão vendo na imagem e é o que importa. Foi naquele momento que o nosso herói, o olhar da criança, mudou diretamente para ele. Naquela noite, o espelho parecia tentar atraí-lo, como se muitos olhos e mãos o estivessem observando através do vidro. Se ele deixasse a situação do espelho sem resolver, isso criaria mais problemas. E foi também o momento em que ele se separou da sua irmã. O garoto estava tão assustado que perdeu um dos sapatos enquanto fugia, e o nosso herói, ao revisar a gravação na câmera de segurança, percebeu um comportamento estranho. A criança parou de repente e olhou para o espelho, e era um gesto muito estranho, como do nada o reflexo dele começou a correr em direção ao espelho como se algo estivesse puxando ele. Ô, coisa bizarra. Ao analisar cuidadosamente, o prota notou que havia algo definitivamente errado com aquele espelho. Não era normal isso. Ele se perguntou que caramba estava escondido ali, e a única solução parecia ser cobrir todos os espelhos da casa mal assombrada e abandoná-los de vez. Talvez alguém ou algo muito ruim estivesse vivendo dentro do espelho, e a ideia de outro mundo existindo ali dentro começou a fazer sentido para o prota agora. Tudo começou com a criatura que apareceu por meio de um telefone, então logicamente seria necessário o uso de telefone para derrotá-la. Acho que vocês conseguiram entender, né? As regras desse jogo bizarro pareciam claras. Se ele quisesse expandir a casa mal assombrada e lidar com a criatura no espelho, precisaria descobrir como completar essas missões. Ele se lembrava de já ter visto isso antes, e uma nova aventura estava prestes a ser desbloqueada, e o garoto havia descoberto isso na noite anterior, na verdade. Agora a nova missão era uma mandação de vala à meia-noite, e um pescotapa perigoso perambulava por uma casa em ruínas, numa cena modernizada da vida real. Na história, esse homem e a mulher não eram casados em vida, mas na morte estavam enterradas na mesma sepultura. Aquela que eu contei agora há pouco. O nosso herói decidiu que era o momento de melhorar ainda mais a casa mal assombrada, aproveitando a oportunidade de torná-la mais aterrorizante de verdade. Ele apertou um botão arriscando mais uma vez, e uma loteria apareceu diante de seus olhos
olhos e ele se perguntou se seria capaz de obter mais dinheiro. A roda foi ativada e após o primeiro grito de um visitante, ele precisava acumular 100 pontos para ativação completa, uma condição extremamente difícil e aleatória. No entanto, se o resultado fosse um fantasma maligno, não seria uma perca completa. O garoto riu, afirmando que isso só aconteceria se houvesse um espírito maligno de verdade. De repente, o telefone tocou, parabenizando o garoto por ganhar um item especial e bem raro, uma carta de amor amaldiçoada. A probabilidade de receber essa carta era de 3 em 1000. O protagonista ficou tão emocionado que derramou uma lagriminha, surpreso com a sorte de ter recebido um prêmio tão valioso. Os seus olhos estavam arregalados e o seu rosto empalideceu. A carta caiu da janela, tornando-se um tabu na escola, assim como sapatos com cadarço vermelho e um uniforme manchado de blur que estava associado a esse incidente. Até o nome do garoto se tornou algo proibido de ser mencionado. O cara virou Voldemort praticamente, e as pessoas fingiam que ele não existia, mas a partir daquele dia, as cartas de amor começaram a aparecer de novo. O garoto ficou surpreso com a sua sorte recebendo uma carta de amor em uma chance de 3 em 1000, mas antes de poder resolver o problema da criatura no espelho, ele recebeu mais uma dessas cartas. Agora ele nem sabia mais se era um sinal de sorte ou de um infortúnio iminente. O nosso herói segurava em suas mãos uma carta de amor, sentindo-se bastante surpreso. Ele começou a abrir a carta com todo cuidado, já esperando encontrar uma coisinha escrita. Quando desdobrou o papel, viu que havia uma inscrição simples, dizendo que alguém gostava dele e havia um coração desenhado. O menino começou a pensar sobre o significado da carta, franzindo a testa, e então ele pediu a si mesmo para devolver a carta. Nesse momento, Xiaoan apareceu na porta e perguntou ao chefe o que ele estava fazendo. O menino respondeu de uma forma muito calma e rápida que ele não estava fazendo nada, e que na verdade queria lhe contar uma coisa importante. Todos os espelhos da casa estavam cobertos conforme as instruções da missão. Enquanto falava, ele pediu que a garota se mantivesse longe dos espelhos, só que ela respondeu que tinha entendido perfeitamente. Em seguida, perguntou se havia conseguido realizar a missão. O prota começou a se despedir de Xiaoan, mas ela notou algo muito estranho. O chefe parecia ter 2 sombras. Ela não conseguia compreender o que aquilo significava, e logo depois os visitantes foram informados de que o parque estava prestes a fechar, e foi pedido que ele se certificasse de pegar todas as coisas que eram suas e agradeceram pela visita. Enquanto isso, o menino perguntou a uma garota sobre os apartamentos Payan, mas ela respondeu que nunca tinha ouvido falar deles não. E ele então perguntou se ela sabia de algo sobre o lugar, mas a garota também não sabia. Um velho sentado em um banquinho próximo interrompeu na conversa, afirmando que esse lugar era muito ruim e que se fossem até lá, provavelmente se perderiam ou algo pior poderia acontecer. O menino ficou intrigado com o que o velho acabou de lhe falar, sem entender exatamente o que ele queria dizer com um lugar ruim. Apesar da advertência, o garoto continuou andando, cansado, e logo percebeu que havia algo estranho naquela área. Era um vazio que parecia estar em todo lugar, e ele se perguntava como é que alguém poderia sequer viver ali. Mas ao mesmo tempo ele estava feliz por ter encontrado aquela casa amaldiçoada. A missão de teste, ele sabia, seria muito mais fácil do que as missões diárias habituais. Ele olhou para o relógio e eram 6h50, e de acordo com as condições da missão, ele precisava estar lá às 11 horas. Isso significava que ele ainda tinha tempo para uma rápida exploração. Ao abrir a porta da casa, o protagonista notou imediatamente que alguém já havia estado lá. Na parede havia um papel colado com a palavra Zanin, escrita junto com a foto de uma garota. A foto era de uma jovem de 27 anos com 1,57 de altura, magra e que gostava de usar roupitas vermelhas. Abaixo da imagem havia um aviso: se alguém tivesse informações sobre ela, deveria entrar em contato com o Sr. Wang para receber uma recompensa em grana, money. O prota achou tudo aquilo muito estranho, o que o deixou ainda mais desconfiado sobre o que realmente estava rolando ali. Enquanto pensava, um homem apareceu e perguntou o que ele estava fazendo no lugar. O homem tinha uma aparência muito esquisita, mas o prota o cumprimentou educadamente e perguntou se ele era o dono do lugar. Queria saber quanto custaria para passar a noite ali, e o homem, sem nem responder diretamente, pediu que ele mostrasse algum tipo de identificação. Em relação ao pagamento, disse que poderiam discutir o assunto no segundo andar, e após isso, o homem começou a guiar o prota pelaquele lugar. Enquanto caminhavam, o garoto notou que apesar da pintura das paredes estar descascada, o lugar parecia bem conservado, sugerindo que o prédio tinha pelo menos 20 ou 30 anos. Para sua surpresa, o lugar era muito mais limpo do que ele havia imaginado. Não havia lixo espalhado e até mesmo a grama estava bem cortada. No primeiro andar parecia que ninguém vivia ali, mas ao continuar subindo as escadas, o prota percebeu que havia gente no segundo andar. Isso ficou claro à medida que eles se aproximavam mais e mais do lugar. O garoto seguiu o homem pelas escadas quando de repente alguém abriu uma porta. Por uma das achaduras, ele avistou o olho vermelho de uma garota, que foi uma visão bastante perturbadora. A criança sentiu um arrepio, questionando o que realmente estava rolando naquele lugar. O homem então perguntou a um dos visitantes por que ele estava ali de novo, enquanto corria atrás de outro homem que, exasperado, já tinha gritado várias vezes que a sua namorada não estava ali. O visitante ameaçou que se aquilo continuasse, chamaria a polícia. O homem jogou alguns papéis no chão, gritando que ele estava apenas falando com ele, e os papéis voaram pelo corredor, e o prota focou em
um folheto que acabou caindo em suas mãos. Era o mesmo que ele havia pendurado na parede ao entrar, e o folheto continha as informações sobre uma garota que aparentemente já havia morado ali. O garoto ficou intrigado, afinal, por que é que alguém procuraria por alguém naquele prédio tão frequentemente? Ele entregou o folheto ao homem, que apenas lhe disse para não prestar atenção àquilo, afirmando que o cara era lelé da cuca. O menino pegou a brochura e agradeceu, e o prota, cujo nome era Shang-Ji, percebeu que tinha uma coisa errada ali. O sistema do lugar forneceu detalhes de que o homem tinha uma tesoura e um martelo e que ele vagava pelos corredores do apartamento. O garoto percebeu que ele precisava encontrar o culpado por um assassinato e sobreviver até o amanhecer. Shen começou a desconfiar que talvez aquele homem fosse a pessoa responsável pelo que estava rolando, e então o homem pediu ao rapaz que saísse de lá, garantindo que não voltaria a vê-lo. Depois informou que uma noite custaria 50 yuans e entregou a chave, dizendo a ele que poderia escolher qualquer apartamento naquele andar. No entanto, ele insistiu que Sheng deveria ficar no segundo andar, pois os apartamentos do primeiro e terceiro não estavam disponíveis. Quando o prota questionou por que apenas o segundo andar estava acessível, o homem respondeu que ele fazia perguntas demais e que não era para ser assim não. O apartamento estava em péssimas condições e Sheng se perguntou como aquele lugar poderia ser um prédio residencial comum. Em um prédio convencional, a recepção geralmente está localizada na porta principal, mas ali a recepção estava no segundo andar e ainda no fim de um longo corredor. Mesmo assim, o garoto resolveu deixar as suas coisas e a condição precária do lugar nem parecia valer 50 pila. Enquanto pensava, ouviu um barulho que vinha de um lugar e alguém tossiu. A voz disse para ele se calar e o prota logo percebeu que agora ele não estava mais sozinho não. Sheng parou e começou a ouvir com mais atenção. No entanto, os sons cessaram e repentinamente. De repente, ele sentiu a mão de alguém sobre seu ombro. Congelado de medo, ele ouviu uma voz que o aconselhou a sair daquele lugar enquanto ainda podia e que não tentasse passar a noite ali de forma alguma, pois ele encontraria o dele ali. O garoto então perguntou por que a pessoa estava morando ali no lugar se era tão perigoso, e o homem respondeu que todos naquela área sabiam que no passado havia acontecido um assassinato naquele prédio. O protagonista ficou intrigado e perguntou se o garoto sabia o que tinha acontecido. O menino confirmou respondendo que sim, algo terrível havia acontecido ali. Sheng achou que o garoto parecia um NPC de jogo, como se estivesse dando a ele uma missão adicional, uma informação nada a ver. Mesmo assim, o prota decidiu investigar a verdade. O homem revelou que a sua noiva havia alugado um apartamento naquele prédio, mas desapareceu de uma forma misteriosa, sem deixar nenhum rastro para ninguém, cara. Desesperado, ele ligou para a polícia e os investigadores disseram que o sinal do telefone dela vinha daquele prédio. No entanto, quando chegaram para procurar, não encontraram nenhum vestígio da mulher. Apesar disso, o homem tinha certeza de que sua noiva ainda estava ali e mostrou ao prota folheto com a foto dela. Ele explicou que depois do desaparecimento, começou a acreditar que a sua noiva havia sido sequestrada por alguém que morava ali naquele lugar, e isso explicaria toda a história. O homem, com ar desesperado, pediu que o protagonista olhasse o telefone dela, afirmando que foi ela quem enviou a mensagem. As mensagens pediam repetidamente para ser salvo e segurava o telefone com toda a força junto ao ouvido, enquanto exclamava que a encontraria de qualquer maneira. Irritado, ele praguejou, questionando por que não conseguiria, e no telefone repetindo isso incansavelmente, até que de alguma forma ele a encontraria. O protagonista percebeu que esse homem realmente amava sua namorada profundamente, mas não conseguia evitar a dúvida. Nunca havia perguntado a ela se o homem tinha visto, e ele era sem dúvida um personagem bem interessante, mas difícil de se decifrar. De repente alguém exclamou que havia sangue fresco. Era uma garota. Ela contou ao protagonista o que havia visto, mas o garoto não acreditou nela não. Ele se virou para a garota, que tinha acabado de abrir uma porta, e ele imediatamente se afastou dela, bem assustado. O protagonista decidiu que ela era um fantasma, mas a menina riu, garantindo que era uma pessoa normal, e ela explicou que já estava ali há 9 meses. Apesar disso, o garoto não encontrou nenhum vestígio de fantasmas e exclamou que ela claramente parecia ser uma daquelas pessoas misteriosas de filmes de terror que sempre passam um medinho na gente. A garota sorriu, dizendo que já era tarde e que ele deveria voltar para o seu próprio apartamento. Antes de partir, ela o avisou de algo importante: não vá ao terceiro andar. Ela falou isso com essa voz, tá? O protagonista ficou intrigado, pois muitas pessoas haviam mencionado o terceiro andar e ele sentiu que realmente valia a pena investigar, de tanto que estavam falando. Decidido a explorar o lugar, o garoto voltou ao seu quarto para se preparar, e este era um lugar com uma atmosfera sinistra. Então ele resolveu ver o que aconteceria a seguir. O prota olhou para o telefone e viu uma mensagem de um homem assustado que estava à procura de algo. Ele relembrou que agora estava em uma casa mal assombrada e decidiu que deveria começar uma transmissão ao vivo, a famosa live. Se alguma coisa inesperada acontecesse, os espectadores poderiam chamar a polícia. O garoto achou que isso era uma boa ideia e que, além de garantir alguma segurança, também aumentaria a popularidade da sua casa mal assombrada. Ele lembrou aos espectadores que, se algo estranho acontecesse, deveriam ligar imediatamente para a polícia, e depois se preparou para dar início à sua aventura ao vivo. Com um tom de humor, ele se considerava um gênio e estava animado para começar, cumprimentando seus amigos e exclamando também que a noite, em uma casa mal assombrada, estava prestes a dar início. Os espectadores já estavam comentando
comentando nas mensagens e estavam gostando da transmissão, deixando várias curtidas. Apesar de estarem assustados por enquanto tudo parecia ser uma brincadeira, e o Prota fez questão de avisar o público para prepararem seus amuletos e talismãs e gritou animado que a aventura estava oficialmente começando. Ele pegou seu próprio amuleto, uma proteção física de Del Toro, explicando que se aquilo não fosse o suficiente para garantir a sua segurança dentro da casa, ele poderia fazer uma pequena armadilha na porta para evitar que estranhos entrassem. Ele amarrou um fio à porta de uma maneira que se alguém tentasse entrar, o fio se quebraria, alertando ele. Bom, deixaria o bicho esperto, né? No entanto, alguns espectadores começaram a zombar do Prota, chamando-o de idiota. Eles não acreditavam que uma simples armadilha de fio o salvaria de qualquer perigo real. Além disso, poucas pessoas conheciam aquele lugar, os misteriosos apartamentos Pyron. A casa estava localizada longe da estrada, em uma região montanhosa e cercada por rumores de fantasmas. E o protagonista sabia que havia gasto muito dinheiro e também esforço para chegar até ali. E até agradeceu aos doadores que contribuíam financeiramente para sua aventura, especialmente aqueles que enviaram 10 créditos para ajudá-lo na missão. Rapaziada, vou abrir uma live de Dragon Ball Spark and Zero, hein? Quero ver todo mundo mandando no Pix aí pra nós fazer essa live. As almas misteriosas rodeavam a casa. Parecia que alguém bem assustador havia escrito por lá, talvez alguém que ouviu até da sua mãe várias histórias de terror sobre aquele lugar horrível. Não é da sua mãe não, é da mãe de qualquer um, tá? O garoto deu uma risada ao perceber que o número de espectadores da sua transmissão já passava de 5.000. Isso me lembra o número de inscritos que falta pra gente atingir 100.000, hein? É quase, é 6. Ele sabia que isso poderia torná-lo famoso e então começou a contar o que sabia. Há 5 anos, uma família de 4 pessoas morreu num incêndio dentro desse prédio. Na época, os apartamentos do primeiro e terceiro andares estavam alugados. Quando o fogo começou, todo mundo conseguiu escapar, exceto a família que morava no terceiro andar. A investigação da polícia concluiu que o incêndio foi provocado por alguém, mas isso não era mais estranho. Ao chegar no lugar, o garoto descobriu que as coisas ainda mais esquisitas tinham acontecido ali. De repente, ele parou sem saber que estava diante do zelador ou do próprio dono do prédio que se encontrava atrás da porta. Então a porta rangeu, revelando uma visão assustadora. Enquanto o primeiro e segundo andar estavam um pouco destruídos, o terceiro parecia congelado no tempo, exatamente como estava 4 anos atrás, quando tudo aconteceu. Sem esperança de resolver o mistério de imediato, o protagonista contou aos seus amigos e espectadores que o proprietário havia alertado que o terceiro andar era uma área proibida e que ninguém deveria entrar lá sob qualquer circunstância. O lugar estava tão escuro que mal dava para enxergar qualquer coisa e ele mal podia acreditar como todas as paredes estavam carbonizadas e o cheiro de queimado ainda impregnava o ar. As janelas estavam cobertas por tábua e ele percebeu que aquilo não tinha nada a ver com as suas aventuras anteriores. Mesmo assim, ele continuou caminhando, determinado a entender o que estava rolando. Enquanto investigava, fez descobertas que o surpreenderam. Todos os moradores daquela casa pareciam de alguma forma ligados ao incêndio. O garoto começou a suspeitar que o rapaz, o responsável por mandar os outros de vala, ainda estivesse por ali, escondido entre eles por todos esses anos. Ele se lembrou do velho estranho jogando damas de um banco que indicou o caminho até a casa e do homem com pernas tortas de uns 40 anos que havia alugado o quarto para ele, o primeiro suspeito. O protagonista então escreveu para os seus amigos perguntando o que eles achavam e eles concordaram que o lugar realmente parecia ter congelado no tempo, nas mesmas condições de 4 anos atrás, e disseram que tudo ali era muito estranho, cara. Tinha alguma coisa errada ali, tem caroço nessa angusta, sai daí, Prota. O velho podia estar diferente agora, mas isso não significava que ele não tenha sido o mesmo de 4 anos atrás. O protagonista deu uma risadinha e disse aos seus espectadores que logo resolveriam esse mistério de uma vez por todas. Fantasma. Afinal, já tinham se passado tantos anos e mesmo que houvessem feito os testes, ninguém tinha sobrevivido tanto tempo assim sem deixar rastros. Então ele parou de repente, ouviu um barulho que vinha de perto de uma boneca que apareceu ao lado dele e se prendeu em sua perna. Ele se perguntava o que aquela boneca estava fazendo numa casa mal assombrada. Crianças e casas mal assombradas sempre foram uma combinação perfeita para as histórias de terror e principalmente para a atração da casa do protagonista. Talvez aquela boneca fosse da filha da antiga família que morava no terceiro andar onde a criança havia, tadinha. Ele ficou curioso sobre como a boneca tinha sobrevivido àquele incêndio e sua curiosidade só aumentara. No fim das contas, a boneca era bem bonitinha. Então o nosso protagonista ouviu um estrondo, passos de alguém se aproximando. Sem dúvida nenhuma alguém estava vindo e então ele lembrou de uma conversa que ouviu. Era o homem falando para a garota que ela precisava ser levada embora o quanto antes e que não poderiam mais adiar isso porque um novo inquilino já estava chegando no terceiro andar. A garota respondeu aliviada que ainda bem que conseguiram impedir que ele desconfiasse de algo e o homem, no entanto, parecia bem confuso. Ele ficou espantado e exclamou que aquilo era demais. Quando perguntaram ao velho se estava tudo certo, ele olhou para a garota e perguntou se todos sabiam que eles estavam prontos para desenterrar algo hoje e enterrar de novo nas colinas. O protagonista ficou bem curioso para descobrir o que é que eles queriam desenterrar e decidiu seguir esse casal. Enquanto isso, ele escreveu para os espectadores dizendo que teria algo bem interessante para contar em breve e observou a garota indo embora até ouviu alguém quando ela perguntou se eles realmente precisavam fazer aquilo, já que estavam parados perto de um túmulo. O homem respondeu que sim e que precisavam desenterrar as impressões digitais
digitais que ficaram lá, e seria muito difícil explicar isso depois. O homem pensou em chamar a polícia, mas hesitou e queria entender a mão para o outro homem, mas foi segurado e questionado perguntando se ele realmente achava que seria fácil explicar tudo agora, ou se ele estava ansioso para se meter em mais confusão, pois se eles envolvessem a polícia, seriam os principais suspeitos de um acidente de carro e roubo de propriedade de um idoso. A verdade é que nenhum deles tinha consciência tranquila e não seria nada fácil encontrar um bom lugar para se esconder nessas tais circunstâncias. Se alguém ali tentasse alguma coisa, seria melhor ter cuidado. A garota pediu que eles se acalmassem, dizendo que todos estavam no mesmo barco e que ao invés de discutir, deveriam agir em conjunto, como amigos. O homem então disse ao outro para parar de reclamar e começar a trabalhar. O outro ficou bem irritado, perguntando por que é que ele deveria ser o primeiro a agir, mas foi pressionado a se apressar e fazer logo o que precisava ser feito de uma vez por todas. Com isso, ele começou a retirar um véu branco que estava cobrindo o que eles estavam desenterrando. O homem alertou para terminar rápido e sair dali o quanto antes, e então eles descobriram o corpo da garota preso na parede. O prota ficou chocado ao ver que o cadáver estava emparedado. A cena era terrível. Parecia claro que a garota havia sido mandada de vala e depois escondida ali. Imediatamente o nosso herói pediu que chamassem a polícia, mas em vez disso começaram a questionar quem era ele. Ele ficou furioso, prometendo que da próxima vez mostraria quem é que realmente era quando voltasse àquela casa. Enquanto isso, o público que assistia a live do prota pediu para ele ligar a lanterna, mas a iluminação não mostrava muito do que estava rolando. O corpo continuava escondido na parede e era isso que eles estavam tentando tirar. O primeiro homem pressionou o outro para empurrar mais forte lá ele, o que acabou irritando o segundo homem que já estava trabalhando duro. A garota concordou com ele, dizendo que se empurrassem com mais força a polícia não encontraria nada. Porém, a situação começou a piorar quando a garota exclamou que o corpo estava prestes a cair da parede e pediu ajuda ao outro homem, que parecia muito assustado e, desconfortável, né, rapaziada? Que situação. O protagonista, por outro lado, pensou que com certeza era por isso que tinham dito para ele não ir ao terceiro andar. Ainda bem que ele estava transmitindo tudo ao vivo e o homem pediu ao homem mais gordão ali que se apressasse, ao que ele respondeu que já estava indo o mais rápido que ele conseguia. O protagonista começou a ligar os pontos e percebeu que aqueles caras provavelmente tinham mandado o antigo dono da casa e escondido o corpo ali, ou talvez eles estivessem movendo o corpo para um outro lugar. De repente, o telefone do prota voou de suas mãos e o público que estava assistindo a transmissão comentou que tinham visto o vídeo. Eles disseram que isso tinha muito potencial e sugeriram que, se quisesse, ele poderia colaborar com os melhores streamers da região. Esses streamers poderiam ajudá-lo a promover o seu conteúdo e aumentar a sua popularidade, já que fazer isso sozinho seria bem difícil. A maioria dos streamers depende de uma equipe, de uma cooperação para crescer, e eles acharam que era uma rotina, uma ótima ideia e perguntaram o que ele achava. O menino finalmente pegou o telefone, exclamando que não estava interessado, que chamou a atenção das pessoas ao redor. Elas ficaram curiosas sobre quem ele era e se voltaram para olhar na sua direção. O nosso herói começou a suar frio sem saber o que fazer a seguir. Um dos homens gordos perguntou quem ele era, enquanto o outro lhe lançava um olhar de raiva. O protagonista deu uma risada nervosa e perguntou se eles também estavam com insônia, tentando descontrair, mas o clima ficou ainda mais tenso. De repente, algo afiado voou em sua direção em uma velocidade implacável e impressionante. Era uma faca que se cravou na parede bem ao lado da jaca, passando muito perto. Ele teve sorte, mas o homem logo gritou que eles não podiam deixá-lo escapar. Os dois pegaram as armas e ordenaram que ele fosse com eles. Assim começou a perseguição e o prota, sem acreditar na situação em que ele estava agora, tentou explicar que ele só tinha saído para ir ao banheiro, mas eles não acreditaram. Os homens gritaram que ele não iria escapar, enquanto o prota pedia desesperadamente para que deixassem ele em paz e sabia que eles não iam desistir na verdade. Especialmente depois de ele ter visto o que eles estavam fazendo com o corpo, né, rapaziada? Calma lá, né, prota? Percebendo que a missão tinha ficado perigosa demais, o protagonista decidiu que a melhor opção era se esconder na floresta até que amanhecesse. Ele correu o mais rápido que pôde em direção às árvores e arbustos, encontrando um bom esconderijo. De lá, ele observou a frente de uma casa que parecia ser uma cabana de guarda florestal, então se aproximou e tentou abrir a porta. Decidido a esperar ali até poder chamar a polícia, o protagonista empurrou a porta com todo cuidado e entrou. O ambiente parecia vazio, mas ele notou roupas jogadas no sofá, cobertas de lamas ainda frescas, e isso indicava que alguém tinha usado recentemente, provavelmente a mesma pessoa que estava emparedada na parede. Ele pegou uma das roupas e junto com ela encontrou um telefone, e esse telefone não era dele, mas quando olhou mais de perto percebeu várias mensagens com apenas 2 palavras repetidas: me salve. Essas mensagens vinham todas as noites e logo ele fez a conexão. Esse poderia ser o número da noiva de Wang, o homem que tinha vindo falar sobre a sua esposa desaparecida. As mensagens tinham sido enviadas todas as noites para Wang e o assassino da sua esposa parecia estar sempre perto do apartamento de Painan. Isso levou a concluir que o mandador de vala provavelmente morava nas proximidades. Talvez aquela cabana de madeira fosse a casa do cara e o homem que passava os dias vagando procurando por sua noiva. O protagonista começou a pensar que na verdade Wang poderia ser o verdadeiro assassino. Enquanto pensava sobre isso, segurando o telefone, ouviu alguém na porta. Era um homem com machado nas mãos e ele disse ao prota que lamentava porque ele tinha visto tudo, e atrás dele surgiu Wang, que logo afirmou que a sua namorada estava em um lugar daquela casa. Ele disse que não estava mentindo, mas na verdade
estava assim, e o Prota exclamou que provavelmente ele era o responsável pela morte da noiva que ele mesmo mandou de vala. O outro respondeu que não tinha feito nada de errado e que tinha certeza de que foi ele quem fez isso. O Wang começou a se lembrar de como pegou o corpo dela e escondeu na parede, e ela já estava mandada de F, e o protagonista perguntou por que ele fez isso, olhando diretamente nos seus olhos, esperando uma resposta para essa atitude monstruosa. O Wang respondeu que foi tudo culpa dele, que ele cometeu um erro, mas não sabia o que poderia ter feito para evitar. Ele tentou preservá-la porque ela era perfeita como uma flor e pura como um mármore. Todo mundo queria estar com ela, mas ela era sua noiva, só sua, e ele sentia patético em comparação aos outros, se sentindo insuficiente também. O protagonista percebeu o quanto ele amava e o quanto ele estava obcecado por ela. E rapaziada, de verdade isso é um perigo. Se vocês estão num relacionamento assim, corram. Mas mesmo assim aquele velho não queria que ela ficasse com mais ninguém. O Wang explicou que embora ela fosse a sua noiva, ele estava sempre preocupado com a sua alma. Temia que ela o abandonasse e foi por isso que ele tomou aquela atitude, para garantir que ela estivesse sempre com ele e que ela seria só dele. O protagonista ficou horrorizado, dizendo que esse cara era lunático e que aquilo nem sequer fazia sentido. Ele sabia que não adiantava discutir e que teria que agir primeiro para ter sequer uma chance de sobreviver. O Wang exclamou que o menino não entendia o que ele tinha passado e lamentou mais uma vez que não poderia e nem queria ter feito aquilo. O protagonista então, sem dizer mais nada, levantou o martelo e golpeou com toda a pompa no rosto, fazendo com que o jorrasse da boca do cara. O homem chocado começou a perguntar por que ele fez aquilo, mas o prota respondeu que por mais que ele tivesse sido uma boa pessoa no passado, o Wang já estava apodrecido por dentro, afinal olha o que o cara fez. E em seguida o protagonista deu um golpe na cabeça do cara que caiu ao chão inerte. Enquanto isso já era noite e os carros da polícia circulavam rapidamente pelas ruas. Um agente da polícia chegou perguntando quem que tinha convocado a polícia até ali. Havia duas pessoas, o prota, e disse que foi ele quem chamou, explicando que encontrou o corpo no terceiro andar e conseguiu capturar o mandador de vala. Diante da cena, uma delegacia inteira apareceu na rua com várias pessoas ao redor. Um oficial se apresentou como Wang e explicou ao protagonista que ele era o capitão responsável pela organização de investigação. O cara explicou sobre o homem que eles capturaram e o prota explicou tudo. O capitão afirmou que a polícia não havia ficado de braços cruzados, além de capturarem Wang, também prenderam os outros moradores da casa, alguns dos quais já eram até procurados. Eles também conseguiram salvar o dono da casa e recuperar o corpo que o protagonista havia mencionado. No entanto, o capitão revelou que o verdadeiro vilão, Zhang Peng, conseguiu escapar. Ele era o mais cruel e sanguinário de todos, com as mãos manchadas. O capitão avisou o prota ainda que ele deveria ter muito cuidado, pois Zhang Peng certamente iria atrás dele em busca de vingança por ter x-novado ele. Ele tentou acalmar o prota, dizendo que ele não precisava se preocupar tanto, mas o menino decidido exclamou que se esse cara o atacasse, ele iria se defender e depois o arrastaria até a delegacia, talvez até sem vida. Enquanto pensava sobre tudo o que havia acontecido na noite anterior, o prota olhou para aquela pequena casa arrumada que estava à sua frente, sabendo que o perigo ainda não havia passado. Ele voltou para descansar sem nem se preocupar em tirar a roupa suja e ficava se perguntando que tipo de recompensa viria após completar com sucesso a missão de julgamento de assassinato à meia-noite que ele desbloqueou um novo estágio. Shang-Chi logo percebeu que havia feito um bom trabalho, mas algo chamou a sua atenção. O sistema o parabenizou por ter descoberto um elemento oculto na missão. O aviso de desaparecimento de Wan Ya estava selado na parede, mas parecia que de alguma forma havia se infiltrado em seu coração. Talvez fosse por isso que o Wan Ya estava tão desesperado em buscar a sua namorada. A complexidade do mundo ao seu redor era difícil de entender, e enquanto Shen refletia sobre esse aviso de desaparecimento, ele segurava o telefone dela que estava quebrado e parecia amaldiçoado. De repente, alguém entrou no seu quarto e era Xiao Wan, que chamou o chefe, perguntando o que estava rolando. Ela, animada, exclamou que ele estava na televisão e o prota rapidamente se virou para ela e ligou o noticiário. As últimas notícias anunciavam que a justiça havia prevalecido. No dia anterior, a polícia prendeu um grupo de criminosos 4 anos antes, onde um incêndio em um apartamento havia tirado a vida de uma família de 4 pessoas. E agora, graças à ajuda de um cidadão, o verdadeiro culpado finalmente foi julgado. Um dos criminosos ainda estava foragido e a identidade do cidadão que ajudou a resolver o caso era mantida em sigilo para que garantisse a sua segurança e que ninguém buscasse vingança contra o coitado. Xiao Wan, curiosa, perguntou se o protagonista era o tal cidadão e ele confirmou, brincando que agora ela poderia amá-lo. Enquanto ele atendia o telefone, um novo aviso surgiu. O sistema havia preparado um novo cenário de mandação de vala à meia-noite e ele não podia esquecer de subir ao terceiro andar para dar uma boa olhada. Shen se perguntou quando o cenário estaria completo e como criança havia sido encontrada no terceiro andar de uma casa fantasma, que era surpreendentemente parecida com um apartamento de pai. Todo o terceiro andar estava tão limpo que parecia ter sido recentemente formado. O lugar estava cheio de vida, ansiedade e dor, e com mais de 10 armadilhas e várias salas conectadas por passagens secretas, o que prometia render muita grana. Além disso, algumas joias estavam escondidas por ali, aumentando completamente aquele mistério. O prota contou a Xiao Wan que o equipamento tinha sido atualizado e uma nova fase havia sido adicionada, com novos clientes chegando. A garota ficou empolgada, pulando de alegria e gritando que aquilo era incrível. As pessoas começaram a se alinhar para conseguir ingressos e o protagonista notou que o número de visitantes e as avaliações do lugar estavam subindo rapidamente. Se continuasse assim,
assim, em poucos dias ele poderia expandir a Casa das Aventuras para acomodar ainda mais gente. Muitos queriam estar na casa mal assombrada e o sistema informou que uma missão comum havia sido concluída. Como recompensa, o protagonista recebeu um uniforme especial, o manto do Dr. Skull Cruiser. Na sua frente havia um uniforme escolar e Skull tinha trabalhado em um hospital psiquiátrico por mais de 20 anos, e o contato constante com pacientes com doenças mentais foi aos poucos deformando a sua percepção da realidade. O cara foi ficando lelé da cuca, né? Um dia ele decidiu acabar com tudo de uma vez por todas. As pessoas acreditavam que a origem da loucura estava no cérebro dos pacientes, e o doutor chegou à conclusão de que a única solução era... Nossa, é muito feio falar isso. O momento era perfeito se o protagonista combinasse esse uniforme com o cenário de mandação de vala. À meia-noite teria um combo poderosíssimo. Shen pressionou o dedo no manto ensanguentado em seu inventário e nesse exato momento o telefone tocou. Eram eles. Foi realmente interessante. O prota agradeceu ao garoto por ter chamado a polícia, mencionando que graças a ele nada de ruim tinha acontecido. O menino, por sua vez, o convidou para se encontrarem quando tivessem um tempo livre, e ele ainda perguntou se a Bela Gal estava com ele. Shen respondeu que não, mencionando que havia um pequeno problema. Os superiores haviam formado uma equipe para vingar o irmão de Gal. O garoto, surpreso, rapidamente encerrou a conversa e desligou o telefone. O protagonista não esperava que o menino fosse uma pessoa tão interessante e misteriosa desse jeito. Enquanto caminhava pela rua, alguém colocou a mão em seu ombro de repente. Era um cara pedindo 3 ingressos para a casa mal assombrada. Muitas pessoas já estavam ao redor e um deles disse que tinha ouvido falar que a casa de terror era excelente, e eles desafiaram o prota. Se a casa não conseguisse assustá-los, pediriam o dinheiro de volta. O prota, percebendo que aquilo poderia ser uma oportunidade para testar um novo cenário, aceitou o desafio. Ele sorriu de um jeito um pouco assustador e desejou que todo mundo se divertisse. Quando um dos garotos começou a abrir a porta, ficou visivelmente nervoso, mas a curiosidade foi mais forte. Todos entraram e se viram em um enorme e longo corredor. Um dos meninos comentou que o lugar parecia um cenário de casamento, enquanto o outro disse que definitivamente era uma nova fase da casa. Mesmo que fosse diferente, o garoto mais corajoso insistiu que não tinha medo de nothing. O roteiro da cena do assassinato à meia-noite começava com o prota avisando para não tirarem fotos, pois os infratores seriam pessoalmente responsáveis pelas consequências. A saída estava escondida dentro do palco e o jogo teria uma duração agora de 20 minutos e não 15 como o primeiro jogo. Para se render, bastava se aproximar da câmera e gritar. Um dos meninos fez piada dizendo que estava pronto para destruir aquele lugar, mas logo perceberia que as coisas seriam bem mais intensas do que ele estava esperando. O protagonista, agora usando a fantasia do Dr. Cruiser, riu maliciosamente segurando o martelo pesado em suas mãos. O jogo começou e os meninos mais confiantes logo perceberam que estavam em apuros. Eles escutaram um som que estava estranho, vindo de uma tela de monitor, e a câmera fixada na parede mostrava o trio já começando a se assustar. O protagonista tossiu e em seguida deu uma risada sinistra, com uma máscara aterrorizante no rosto. Os meninos, agora apavorados, saíram correndo enquanto perguntavam quem é que era aquele homem com marreta. Era o Zóio, meu irmão, tá maluco? Eu vou pegar minha marreta, meu irmão. O protagonista os perseguiu segurando a marreta com um formato de crânio e perguntou se eles estavam com medo e por que estavam fugindo. Um dos meninos gritou que estava sendo perseguido por uma bonequita fantasma e logo eles se deram conta de que não estavam lidando apenas com sustos encenados, mas com algo realmente assustador dentro daquela casa. Eles gritaram dizendo que estavam apavorados e nesse momento Shen tirou a máscara e abaixou a cabeça, revelando que uma boneca estava ao chão, a mesma que ele havia encontrado no apartamento de Paino. Os meninos apontaram para a boneca e o prota percebeu que algo estava estranho. A boneca parecia estar lhe tentando passar uma mensagem. O seu telefone tocou e o sistema parabenizou o protagonista por completar mais uma etapa da missão. Ele havia descoberto uma missão oculta na cena do crime. O sistema explicou que os espíritos ainda tinham assuntos inacabados no mundo dos vivos e que caberia a ele ajudá-los a resolver esses problemas. Em troca, esses espíritos se tornariam valiosos aliados para o protagonista. Ele olhou para a boneca e perguntou como ela se chamava. Aquela boneca deveria guardar algum ressentimento pelo que aconteceu no apartamento Paina se Zhang Pen, o incendiário, fosse levado à justiça e punido como realmente merecia. Talvez o desejo da boneca fosse realizado e o prota concluiria mais uma missão. O garoto então perguntou sobre isso e foi aí que notou que os olhos da boneca fantasma brilharam ligeiramente. Xiao Xiao comentou que era um bom sinal e o sistema logo notificou que Shen havia conseguido chamar a atenção dela e que parecia estar se aproximando de alguma conexão com aquele espírito. Mais uma página do sistema foi aberta e Zhang Yao, fantasma escarlate, tinha uma personalidade diferente. Ela gostava do prota, mas preferia ainda mais a ideia de vê-lo morto. E o prota se lembrou que foi ela quem havia lhe enviado uma carta de amor em algum momento, o que fez receber uma outra notificação do sistema. Quanto mais forte fosse a conexão entre ele e os fantasmas, mais eles obedeceriam suas ordens. Parecia que alguns desses espíritos poderiam acabar se juntando à equipe do prota, e ele avisou a Xiao que a partir de agora aquela era sua nova casa e que deveria tomar cuidado para não estragar nada, pois poderia haver prejuízo daí. Xiao, intrigada, comentou que Shen parecia estar conversando com a boneca, o que era assustador, e logo duas novas pessoas chegaram. E Xiao perguntou o que havia acontecido com elas. Shen riu dizendo para contar por que eles haviam se separado e onde é que isso aconteceu. De repente alguém gritou o nome do prota, chamando a sua atenção, e ele reconheceu a voz era de Lou e ficou confuso, se perguntando o que o irmão Lou estava fazendo ali no sótão. Pegando seu martelo, ele se preparou para investigar e Xiao pediu pro prota não deixar o cara lá em cima sozinho. A cada passo, o protagonista
andava subindo para o sótão, a voz de Lo ficava mais intensa, avisando para ele não se aproximar, ameaçando que mandaria ele de vala caso fizesse isso, e o cara tava completamente fora de si na verdade. Quando Shan finalmente chegou à sala, viu Lo sentado ao chão, suando muito e com uma cadeira nas mãos. O irmão, em um movimento muito brusco, quebrou o vidro de um espelho com a cadeira. O protagonista perguntou o que estava rolando e o rapaz respondeu que havia algo estranho naquele espelho, como se ele quisesse entrar no seu corpo e roubar a sua alma. O nosso herói curioso se aproximou do espelho quebrado e observou. Seu reflexo estava ali, mas ele não notou nada de errado à primeira vista. Xiao Xiao, preocupado, comentou que Lo havia causado um problema, mas Shen acalmou o garoto, dizendo que ele não precisava se preocupar com o espelho, pois o jogo estava encerrado e eles realmente poderiam sair agora. Os meninos ajudaram Lo a se levantar e o levaram para fora. Enquanto isso, o cara continuava reclamando do espelho, dizendo que ainda sentia algo estranho nele. O sistema então parabenizou o protagonista por mais um progresso e avisou que uma nova expansão estava a caminho. Cada expansão proporcionaria uma recompensa misteriosa e após 3 dessas tais recompensas misteriosas, a casa mal assombrada se tornaria um verdadeiro labirinto de todo o terror. O protagonista intrigado perguntou se ele realmente conseguiria essa expansão, mas logo voltou a sua atenção para o espelho. Parecia que algo estava acontecendo ali, algo que poderia afetar negativamente o seu negócio se não fosse resolvido. Pensativo, nosso herói saiu de casa e à distância viu o capitão se aproximando. Shan perguntou ao capitão o que ele estava fazendo ali e o mesmo respondeu que estava à procura de Zanpen, suspeitando que poderia ter se infiltrado no parque de diversões, possivelmente até mesmo buscando uma vingança. Ele alertou o Shan de que a situação era muito perigosa e sugeriu que ele escondesse o garoto em algum lugar escuro. Shan, no entanto, respondeu com toda a firmeza que se Zanpen tivesse coragem de entrar em sua casa mal assombrada, ele não sairia tão facilmente. Na verdade, o aparecimento repentino de Zan poderia até ser útil para lidar com o último monstro do espelho. Ou então o monstro acabaria com ele de qualquer maneira, assim, sem mais e nem menos, o que também seria bem conveniente. O capitão, ainda preocupado, alertou o protagonista mais uma vez sobre o risco e depois foi embora, voltando para o carro da polícia. Xiao Wan, observando de perto, perguntou ao chefe o que a polícia queria com ele, mas o prota não quis explicar. Em vez disso, pediu para ela fechar a casa mal assombrada por dia e disse que eles poderiam ir para casa agora. Porém, ele precisava se preparar, pois teria visitantes especiais naquela noite, se é que vocês entendem. A garota ficou muito curiosa sobre que tipo de convidados seriam esses tão importantes, a ponto do protagonista ter que recebê-los pessoalmente. Mais tarde, já era meia-noite e o protagonista estava na sala de vigilância, sentado em uma cadeira com seu manto ensanguentado. Nas câmeras de vigilância, ele viu um homem se aproximando da casa com uma faca enorme nas mãos. O nosso herói ficou satisfeito percebendo que o momento finalmente havia chegado. Ele comentou para si mesmo que Zanpen havia chegado e que ele brincaria um pouco antes de fazer o que deveria ser feito, né? Em seguida, comunicou ao capitão que não teria pressa. Contudo, cuidadosamente planejado, o nosso herói bloqueou o acesso às outras salas da casa, forçando Zanpen a seguir em direção ao local onde o nosso herói queria que ele estivesse seguindo. Passo a passo, o coitado de Zan se aproximava do destino. Ele precisava ver com seus próprios olhos o momento em que o monstro do espelho tomaria o corpo do homem. O prota estava ansioso e um sorriso sarcástico surgia em seu rosto, mas sabia que aquilo também não terminaria bem para o coitado de Zanpen. O homem não entendia por que as portas da casa estavam fechadas e já começava a imaginar que aquele lugar seria perfeito para esconder um corpo depois de mandar o protagonista de vala. Ele achava que ninguém encontraria o cadáver por pelo menos 10 dias, o tempo suficiente que ele levaria para sumir do mapa e nunca mais dar as caras por ali. O ódio crescia no seu coração, especialmente depois que havia perdido seu esconderijo nos apartamentos de Painan e sido forçado a fugir por causa da atitude do protagonista. Zanpen gritava para o vazio que mataria o prota enquanto seus olhos brilhavam de raiva. Ele avançou com a faca em punho atacando, mas acertou apenas o ar. Seus olhos vermelhos de ódio não conseguiam entender como que o protagonista havia desaparecido tão rápido. Desesperado, ele começou a procurar ao redor, tentando descobrir onde é que o prota tinha ido. O suor escorria pelo seu rosto enquanto sua mente corria, buscando uma explicação para o desaparecimento repentino do prota. Nesse momento, Shan já estava atrás de Zanpen segurando o martelo. Quando o cara se virou por um instante, pensou que estivesse vendo um fantasma. Porém, o martelo voou em sua direção antes que ele pudesse sequer reagir. O nosso herói ergueu a arma acima da cabeça do cara, que apenas conseguiu exclamar que aquilo não era justo e não estava certo. Mas o nosso herói não hesitou não, rapaziada. Ele apenas levantou o martelo o mais alto que pôde, garantindo que o golpe seria devastador. Antes de atacar, o nosso herói comentou que o traje de Zanpen já não se parecia mais com o de humano, pedindo desculpas, dizendo também que Pen não sairia dali, pelo menos não com vida. O golpe acertou em cheio o cara, que caiu ao chão confuso e pensando em como é que alguém poderia ser tão cruel quanto o protagonista. Falou o rapaz que petrifica os outros na parede, né? Shenji observava o homem à sua frente, comentando que ele era corajoso por ter vindo sozinho até a sua casa mal assombrada. Com o martelo apoiado em suas costas, ele se aproximou lentamente de Pen, que imediatamente pediu para ele se manter distante, chamando ele de maluco. O protagonista, com um sorriso sinistro, disse que não havia motivo para pânico não, e garantiu que não machucaria o cara, pedindo que ele apenas ficasse quietinho e não se mexesse.
O homem confuso lembrou do encontro anterior mencionando que Shang-Chi havia arrancado seu braço, então como é que poderia garantir que não machucaria agora nessas circunstâncias? Nosso herói apenas riu de uma forma muito maliciosa, enquanto o homem em pânico correu para outra sala, imaginando que uma emboscada estava preparada para o coitado. Apesar de seus esforços, sabia que sair daquela situação não seria fácil não, e o protagonista riu de novo, mencionando que de fato havia um fantasma de verdade na sala. Já no centro do cômodo, em frente a um grande espelho, Pen percebeu algo terrível, um reflexo que parecia ser de um fantasma. Desesperado, ele começou a gritar de horror e medo e pedir ajuda, mas o espelho parecia atraí-lo cada vez mais e mais. Pen, tomado pelo medo, gritava que ele não queria bater as botas, e nesse momento alguém se aproximou do prota perguntando como é que ele estava. A polícia já estava presente e questionava onde é que Zanpen estava. Armados e prontos, os policiais esperavam as instruções e Shen, com toda a calma, disse ao capitão que Zanpen estava dentro do quarto, mas alegou que ele tentaria fugir rapidamente. De fato, Pen encontrou uma pequena janela e conseguiu escapar por ela. O capitão, mantendo a arma em posição, garantiu ao prota que eles lidariam com o restante. O nosso herói apenas assentiu, sabendo que de qualquer maneira Zanpen já não seria mais o mesmo de antes, nunca mais depois dessa, né? Enquanto o homem corria pelas ruas envolto em uma estranha névoa escura, o nosso herói voltou para a sala onde Pen havia fugido. Ele percebeu que o fantasma do espelho havia desaparecido junto com Pen, mas algo intrigante ficou para trás. O número 2 estava marcado no espelho, pois talvez fosse o sinal deixado pelo fantasma, algo até relacionado à sua própria história. Agora o nosso herói sabia que ele precisava aguardar a próxima aparição do fantasma Xiao. Embora ela fosse o único fantasma que parecia amigável, em uma situação de combate real seria necessário protegê-la, né? O nosso herói, olhando para o celular, refletia sobre o favor de Zhang Ya, uma missão perigosa, e sabia que o fantasma escarlate Zhang era incrivelmente poderoso, muito mais forte do que o fantasma do espelho. Se conseguisse controlá-lo, teria uma aliada formidável que também o protegeria. Quando o sistema perguntou se ele queria realmente aceitar essa missão, ele pressionou o botão de confirmação e logo após um sinal surgiu em seu celular, revelando um par de sapatos vermelhos ensanguentados em sua frente. O nosso herói, intrigado, se perguntava o que eram aqueles sapatos vermelhos e até se lembrou das histórias de Andersen, especificamente o primeiro volume que mencionava os sapatos de dança vermelha. Segundo a lenda, esse par poderia transformar qualquer pessoa em uma dançarina perfeita, mas ninguém ousava usá-los por conta do seu terrível poder. O protagonista estava determinado a encontrar o sapato de dança vermelho e sabia que tinha 1 hora para alcançar a academia privada de Rujiang Ocidental e encontrar o sapato de Zen antes do amanhecer. No entanto, não poderia se atrasar ou a situação acabaria ficando cada vez pior. Surpreso, ele percebeu que o seu primeiro encontro com uma garota aconteceria em uma escola abandonada após a meia-noite e a garota na verdade seria um fantasma, pensando que tinha muito azar, meu amor. Era tarde da noite numa área suburbana quando ele parou um táxi e pediu para ser levado à academia ocidental. Ele também se lembrou da descrição que recebeu com a carta, dizendo que no momento da morte ela vestiria um uniforme escolar e sapato de dança vermelho e com muito ketchup. Ele se perguntou se esse conto de fada sobre os sapatos mágicos seria real, mas também parecia que a chave da missão estava ligada por completo a essa tal cilada dos sapatos vermelhos. Durante a viagem, o motorista confuso perguntou por que é que alguém iria para uma academia privada tão tarde da noite, especialmente porque o local era quase abandonado e afastado de todas as áreas residenciais. O protagonista respondeu que eles estavam indo para um encontro e o motorista riu, comentando que até os meninos deveriam saber como se vestir para o encontro. Shen apenas respondeu que não sabia como explicar, pois a garota que ele encontraria tinha algumas peculiaridades e gostos incomuns. Ao chegar lá, o motorista desejou boa sorte ao protagonista e depois de descer do táxi, o nosso herói recebeu uma mensagem que dizia que, para chamar a polícia, tinha que ser agora. Ele riu da situação, tentou se acalmar e disse a si mesmo que era apenas um encontro e que estava tudo bem. Sabia também que confiar em pessoas comuns não era a melhor opção, então decidiu primeiro se familiarizar com a estrutura da escola. Finalmente ele chegou à academia privada de Rujiang Ocidental ainda a tempo. Sua missão era muito clara: encontrar o sapato vermelho de Zanya. Ele deduziu que os sapatos poderiam estar no estúdio de dança ou até mesmo no antigo quarto de Zanya, e esses seriam os locais em que focaria sua busca. Determinado, nosso herói acabou começando a buscar pela escola e ao abrir a porta ele viu um corredor escuro com uma cadeira no meio. Aquilo parecia estranho, ele até tentou manter a calma pensando se aquele negócio poderia ter algum significado especial, afinal talvez alguém já estivesse esperando por ele, não havia nem motivo para ficar nervoso à toa. Afinal, Zanya, o fantasma de sapatos vermelhos, era uma criatura aterrorizante, mas ele tinha uma carta de amor dela, o que lhe dava uma breve chance de sobrevivência em um encontro inesperado. De repente a cadeira se moveu e o nosso herói ficou confuso, sem entender o que estava rolando. Ele apertou o martelo em suas mãos e repetiu para si mesmo que realmente estava tudo bem. O principal era encontrar o sapato de dança vermelho e enquanto mantivesse o foco, as coisas estranhas não o abalariam. O nosso herói decidiu sair para explorar outros lugares primeiro, evitando qualquer interação desnecessária. Ele leu a placa que indicava que a saída estava fechada e sem outra alternativa, ergueu o martelo o mais rápido que pôde, acertando a madeira com toda a pompa. As tábuas se despedaçaram, abrindo um caminho para o pró. A sala estava mergulhada na escuridão, dificultando sua visão, mas ele continuou avançando, se perguntando se tinha alguém ali. Sombras começaram a cercá-lo, mas ele continuou seguindo em frente e no interior da sala viu estátuas diante dele. Ao perceber que eram estátuas, ele decidiu que não tinha nada para temer. No entanto,
entanto, o ambiente era muito assustador, embora não chegasse a se comparar com sua própria casa assombrada. Acima da porta havia uma placa indicando ser uma sala de dança. Para o nosso herói, isso era um sinal. Ele estava no caminho certo para encontrar o sapato de dança vermelho que a lenda contava. Shenji abriu a porta com o maior cuidado e olhou para dentro. A sala estava vazia, exceto por 3 cadeiras dispostas no centro. Ele se apresentou perguntando por que é que havia exatamente 3 cadeiras ali, notando também o nome Han Yugi, escrito em uma placa. Parecia o nome de uma garota, alguém que ele não esperava reencontrar. De repente, uma risada bem maldosa ecoou pelo local e ele percebeu a sombra de uma garota se movendo ao redor das cadeiras. Mesmo diante da presença fantasmagórica, o prota se manteve firme, segurando o martelo com força. E ele se mostrou confiante, dizendo que não estava assustado e que a sua missão era clara: encontrar o sapato de dança. As paredes da sala estavam cobertas de fotos e também de diplomas, e ele observou uma foto específica que mostrava 5 garotas, mas uma delas estava borrada e as outras 4 meninas tinham cadeiras associadas a elas, o que fez ele se perguntar o que realmente tinha acontecido com aquelas garotas. Ele suspeitava que a garota borrada era Zania e de repente uma das cadeiras começou a se mover, balançando de um lado para o outro. Shenji se preparou para sair, mas o barulho da cadeira o fez parar. Ele desafiou a situação, perguntando em voz alta se os fantasmas realmente achavam que poderiam assustá-lo. Com o martelo ainda em mãos, ele caminhou em direção às cadeiras, decidindo a não ser impedido. À medida que ele se aproximava, as cadeiras começavam a girar e se arrastar pelo chão. Em cima das cadeiras, ele viu várias figuras de meninas, com uma delas gritando de dor e afirmando que os seus olhos estavam feridos. Fios de sangue escorriam como se as garotas estivessem presas às cadeiras, amarradas, né? E o prota ficou confuso sem entender por que os fantasmas estavam tão agitados e estressados com ele. As cadeiras continuavam balançando, e o prota, sem se intimidar, perguntou por que eles ousavam ficar em seu caminho. Nosso herói riu desafiando os fantasmas, porém, de repente, mãos fantasmagóricas começaram a se estender em sua direção, enquanto as figuras das meninas se aproximavam mais e mais do prota.